Graças a Deus, eu louvo esse Deus porque na simplicidade nós podemos experimentar a Tua fidelidade, aonde Ele cumpre a Sua palavra, que Ele estaria em meio aos louvores, e Ele está neste lugar. Eu tenho certeza absoluta que o que nós precisamos é justamente ter essa consciência que o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, se faz presente no nosso meio. Isso é um grande prazer, é um grande privilégio para cada um de nós, estarmos na presença daquele que criou os céus e a terra. E é tão interessante a forma que Ele demonstra o seu amor para conosco, que mesmo em meio a tantas coisas belas que Ele criou, não é verdade? Ele escolheu habitar justamente em nós, no homem. É por isso que a palavra de Deus nos diz que nós somos a coroa da criação de Deus, né? Então é importante nós entendermos que hoje Ele se faz presente justamente na sua vida, na minha vida, onde ao entendermos que para nós é um grande privilégio poder tê-lo em nós e no nosso meio, isso nos enche de temor, como foi falado aqui, nos enche daquela satisfação e de termos o prazer de viver aquilo que agrada a Ele, não é? Onde nós nos relacionamos com Ele de uma forma onde nós o temos como Pai. E eu tenho encontrado muitas pessoas que não conseguem enxergar essa verdade, que tem a Deus como aquele velho barbudo sentado no trono, jogando raio na cabeça das pessoas aqui embaixo, né? E dizendo, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não me aceita, eu não tenho nenhum valor. Isso são tudo mentiras, são mentiras do diabo. A verdade é aquilo que é contrário, aonde Deus simplesmente, não por aquilo que nós fazemos, mas simplesmente Ele nos amou primeiro. E quanto mais rápido entendemos este amor e nos entregarmos para este amor, mais da presença dEle, mais do temor, mais de uma transformação genuína e verdadeira a cada dia nós estaremos experimentando. Onde cada vez mais, quando tivermos a liberdade de estarmos louvando, adorando, nós vamos colocar a nossa alma, a nossa gratidão, a nossa vida, dizendo, Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E Ele está neste lugar. A Bíblia nos fala que Ele habita em meio aos louvores. Ele está neste lugar, Ele é fiel. Ou vocês não acreditam nisso? Ele está neste lugar. Aleluia. E nós só temos simplesmente, como foi dito, abrir o nosso coração e dizer, Deus, eu quero Te amar. Eu ainda não sou aquilo que a Tua palavra espera que eu seja, mas eu vou ser, Senhor. Eu quero ser, Senhor. Aleluia. Hoje nós entendemos que o segredo de permanecer em pé é se levantar sempre depois da última queda e dizer, Deus, eu vou continuar, Senhor, porque o Teu amor me alcançou. Aleluia. É isso, ou nesta verdade, nós temos que estar nos agarrando para que realmente possamos ter prazer de desfrutar a Sua presença. E Ele está neste lugar. Gosto de uma passagem onde Ele diz que Ele estaria no meio da congregação, junto com a congregação, louvando o nome do Pai. Quer dizer, o Espírito Santo está aqui no nosso meio. O Espírito Santo se faz presente na sua vida, meu querido. Então você tem a maior motivação, a maior razão para você abrir os seus lábios, para você abrir o seu coração e dizer, Deus, eu Te amo, Deus, eu Te quero, Tu és a minha satisfação, Tu és o meu porquê, Tu és a minha prioridade, Tu és tudo. É nisto que nós temos que estar nos agarrando, nesta verdade. Aleluia. Assim nós teremos a liberdade de dizer, papai, paizinho. Nós não teremos dificuldades para entrarmos na presença dEle dizendo assim, meu Pai. Porque é isso que Ele é para cada um de nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Temos o prazer de ter conosco aqui nesta noite o Daniel e a Beatriz. Já tivemos o prazer de conhecê-los no início do culto aqui. Mas para quem ainda não conheceu, então, Daniel, a Beatriz, como nós dizemos a eles? Seja bem-vindo, Senhor. Que Deus abençoe vocês, é muito bom tê-los conosco aqui, tá bom? Que seja o começo de muitas visitas, Quem sabe de permanência também, É o nosso desejo
Mas acima de tudo tem que ser a vontade de Deus, né? Mas nós queremos dizer que nós estamos felizes por vocês estarem conosco aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. Tanto hoje como amanhã, eu quero conversar com vocês uma palavra onde está dentro do mesmo sentido. Ela é muito simples, seja até ao ponto de ser singela, mas é uma necessidade muito grande. É uma necessidade que nós devemos estar cada vez mais sendo lembrados pelo Espírito Santo de Deus, para que realmente, se nós estivermos vivendo fora ou buscando fora, nós possamos voltar e buscar de uma forma certa, né? Ou se nós já estamos buscando, que isso nos incentiva a buscar mais de Deus, né? Então eu gostaria que vocês, vamos começar usando a passagem de João, uma passagem conhecida, onde nós temos aqui um relato verídico de uma situação onde Jesus ele passou em um lugar justamente de propósito para encontrar-se com uma pessoa, uma mulher, mais precisamente falando. E ela se tornou a ser conhecida como a mulher samaritana. João capítulo 4. O que eu gostaria de começar falando, amanhã eu vou dar um pouco uma sequência, mas em cada parte, já podendo fazer a finalização, é justamente buscando a satisfação ou a alegria em lugares errados, ou de formas erradas, né? Então eu quero que vocês gravem bem justamente esse tema, buscando a satisfação no lugar errado. Nós encontramos muitas pessoas que estão procurando essa felicidade, essa satisfação, e infelizmente estão buscando em lugares errados. E de repente, até mesmo você conhecedor já um pouco do Evangelho, de repente você tem buscado também algumas coisas, de repente aquilo que você tem esquecido, que somente Deus é que pode realmente te satisfazer, né? Então aqui nós encontramos essa história onde Jesus encontrou com a mulher de Samaria, a mulher samaritana. E eu gostaria aqui que vocês pudessem estar acompanhando comigo. Eu vou só destacar alguns versículos assim mais precisamente, sabendo que, ou entendendo que vocês já conhecem a história da mulher samaritana. Versículo 16, João capítulo 4, versículo 16. Interessante que Jesus, ele diz a essa mulher da seguinte forma: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, ou quando dizes não tem marido, porque tivestes 5 maridos e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Interessante que ela diz o seguinte depois: disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Então, olha, esse texto está dentro de um contexto onde Jesus simplesmente ele passou de propósito, né, pelas terras de Samaria, aonde os judeus eles evitavam passar, porque ali moravam os samaritanos, que era a junção, né, de prisioneiros, aonde foi misturar os judeus, né, com assírios, e se tornaram esse povo, e os judeus os tratavam como sendo impuros e misturados, e com isso eles viviam de uma certa forma preconceituosa em relação a essas pessoas que moravam em Samaria, e muito mais em relação a uma mulher, né? Agora é interessante que Jesus ele fez questão de passar por ali. Não foi uma coincidência, mas foi uma cristoincidência. Jesus ele já tinha estabelecido que ele encontraria aquela mulher. Aquela mulher não sabia, os outros não sabiam, mas Jesus, ele sabia. E é interessante que ele encontra essa mulher justamente em um horário onde não era conveniente estar ali à beira desse poço para tirar água, porque era um horário onde o sol era muito intenso, e aonde essa mulher, de repente, para fugir dos comentários, dos maus olhares,
ela justamente foi neste horário para não ter contato com outras pessoas e ser discriminada e ser, enfim. O importante, independente do horário, foi que Jesus, ele encontrou-se com essa mulher. E Jesus, conversando com ela, disse assim: olha, você tirando água desse poço, você vai continuar tendo a necessidade de beber dessa água. Mas eu quero que você entenda que eu estou aqui para te dar água viva, quem beber dessa água nunca mais terá sede. E ela ainda, no seu entendimento raso, ela bebe dessa água, para que eu não venha mais aqui buscar, não entendendo direito, achando que de repente era uma água que Jesus pudesse, sei lá, isso é imaginação minha, ter num cantil ou em alguma outro recipiente, onde Jesus pudesse dar a ela a água da eternidade, a água da juventude, como as pessoas estão procurando nos dias de hoje. Mas interessante que Jesus, ele sem rodeio, ele mexe justamente no âmago da questão, justamente na necessidade maior daquela mulher. Não era a água física, a água daquele poço, mas era justamente ela entender a situação espiritual que ela vivia, a situação emocional que ela vivia, aonde Jesus simplesmente, ele muda o rumo da prosa, quando ele pergunta: vai, busca o teu marido, traz ele aqui. E ela disse assim: como? Eu não posso, porque eu não tenho marido. E Jesus simplesmente disse para ela: olha, você falou a verdade. Por quê? Porque você já teve 5 maridos, e o que você tem agora não é teu. Interessante que nós sabemos da história, não há novidade nessa explicação, sabendo que aquela mulher, ela estava buscando algo que ainda ela não entendia direito. Ela simplesmente foi atraída pela necessidade física da água daquele poço, mas Jesus, na sua sabedoria, começou simplesmente a trabalhar para que os olhos dela pudessem ser abertos e ela pudesse reconhecer que a necessidade dela maior era justamente de satisfação na alma. Satisfação onde ela pudesse ser equilibrada em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque ela simplesmente estava procurando essa satisfação, essa realização através de relacionamentos. Aonde ela teve 5 e aquele que estava com ela não pertencia a ela, não era marido, então ela vivia errada. Aonde no fundo ela estava vivendo dessa forma porque ela queria ser feliz, ela queria ser satisfeita, ela queria realmente ser plena no seu interior. Aonde Jesus simplesmente a chama para que ela possa ter a consciência e enxergar quem ele era. E depois aqui, ela ainda sem entender direito, ela diz: eu vejo que tu és profeta. Sim, Jesus era profeta. Jesus, ele tinha uma revelação, sim, mas ele era muito mais do que profeta. Ele era o Salvador do mundo, ele é o Salvador, ele é aquele que realmente, aleluia, se tornou o único que pode satisfazer a alma do homem, o coração do homem, a vida do homem. De repente você está aqui até conhecedor do Evangelho, mas de repente você vive vazio. Você vive sem aquela razão realmente que te leva a acordar todas as manhãs e glorificar a Deus, ou, sabe, simplesmente ser amável com alguém. Interessante que essa mulher, ela buscava justamente essa satisfação através de relacionamentos. Hoje, nós encontramos hoje essa banalidade em relação ao casamento, algo tão sério, tão importante, instituído por Deus, aonde a ideia é: se não dá certo, a gente separa. Já tem essa possibilidade. Mas no fundo, a necessidade de todos é a mesma, de satisfação no interior. De repente você, sem que alguém saiba, você tem procurado a sua satisfação na internet, em lugares, em sites, de repente através de jogatina, de repente através de coisas que de repente ninguém sabe, mas que Deus
que conhece todas as coisas, sabe. De repente, através de coisas que de repente não são pecados, mas são embaraços. Coisas que vão sendo colocadas e ocupando um espaço que somente Ele pode preencher. No caso dessa mulher, relacionamentos, casamentos. É importante nós entender. A questão é, existe uma busca na direção errada. Existe uma busca em lugares errados. O que realmente nós temos que entender é que a satisfação que nós estamos procurando só podemos encontrar em Jesus, nas coisas que trazem a presença de Deus, nas coisas espirituais, nas coisas que se apresentam como sendo eternas. É importante que nós entendamos isso. Nós estamos nessa batalha, nós estamos nessa luta o tempo todo, aonde, sabe, a palavra de Deus tem sido exposta, tem sido revelada, que Jesus realmente é a solução, que Jesus realmente é o antídoto, é o remédio. Mas em todo o tempo existe uma força contrária, existe a força do mal, existe a força da nossa própria carne, tentando nos despertar, colocando ofertas, manjares, tentando nos desviar dessa busca única que tem que ser em Jesus. É uma realidade, é uma verdade. A nossa satisfação somente nós vamos encontrar em Jesus Cristo. Nós não podemos em nenhum momento deixar de trazer essa consciência que fora de Jesus não há vida, que fora de Jesus não há satisfação, que fora de Jesus não há realmente uma realização. Casar é bom, graças a Deus. Parabéns pelo casamento, 12 anos de casado. Cadê o casal? Está ali o Takashi hoje, né? Deus abençoe. 12 anos, semana passada eu fiz 23 anos de casado. Casamento é bom, mas o casamento em si não tem a capacidade plena de satisfazer aquilo que a minha alma clama, aquilo que a minha alma pede. Nós temos que entender. Uma música cantada há muitos anos atrás, na época do Jason. É, Jason? Estou brincando. Dizia assim: estive buscando o amor em todos os lugares errados. Realmente é uma declaração profunda e real. E uma música que eu cantei muito na minha juventude, alguns dias atrás, dizia assim: você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça, mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair, porque essa é a realidade. Por mais que nós consigamos abraçar, por mais que nós consigamos alcançar, por mais que nós consigamos realmente trazer e dar em relação a tudo aquilo que o nosso coração pede, o centro das emoções nos pede, ainda não será suficiente, porque isso tudo não vai satisfazer um espaço que existe no ser de todo homem, que busca, que clama pela presença daquele que é eterno. É uma realidade. Quando eu era mais moço, nós tínhamos um grupo de jovens que fazíamos alguns trabalhos evangelísticos. E íamos em cadeias, e algumas vezes em alguns lugares onde a maioria não gostava de ir, favelas. E é interessante
que em cadeias, ali no Diadema, em São Paulo, para quem conhece São Paulo, lugarzinho meio... E a princípio, quando nós nos reuníamos no centro da quadra, onde ficava as celas ao lado, eles não davam muita atenção, não queriam demonstrar interesse naquilo que nós estávamos fazendo, cantando e falando, mas de repente cada um ia chegando um por um, ia se aproximando da cela, e quando a gente esperava, ou quando menos esperava, aquela pessoa tão rançosa, como que eu falo, aquela cara fechada, marruda, como que é, Paulo? Aquela cara assim, né? De repente, já no andamento do nosso culto ali, ele já estava todo quebrantado, já estava todo, sabe, maleável, já estava, né? Porque realmente, no fundo, a necessidade, tanto daquele que estava dentro da cadeia, como daquele que estava fora da cadeia, era a mesma. De paz, de alegria na alma. Numa certa ocasião estávamos ali na Praça São João e saímos de madrugada para evangelizar. E vocês sabem que de madrugada só encontramos gente de família na Praça da República, né? E depois de muita graça, a gente pôde levar alguns travestis ali no seminário na Avenida São João. E a princípio eles vinham, né, com seus trejeitos, eles vinham, sabe, até mesmo, né, brincando com a gente e tal, se insinuando, e a gente dizendo, vamos lá que vai ter café quente, vamos lá que vai ter, né? E interessante que depois que nós estávamos lá no culto, lá na sala de culto, depois de estarem ouvindo os cânticos, a palavra, você via automaticamente, isso é uma realidade, gente, aqueles trejeitos se desfazendo, aquele jeito, aquela postura, sabe, porque não, na realidade são homens, e voltar a ser aquilo que eles são. E você vê as lágrimas descendo, de repente você conversando, e eles dizerem, eu não sou feliz, eu tenho nojo de mim, eu tenho vergonha daquilo que eu sou, eu não tenho prazer nisso. A gente vê na televisão, a gente vê em jornais, essas pessoas defendendo, sabe, é a liberdade de escolher, sabe, a opção sexual, eu estou realizado. Irmãos, isso é uma mentira do diabo. No fundo, a necessidade é a mesma, tanto de alguém que é transvestido, ou, sabe, de alguém que tem, sabe, vivido essa vida promíscua, como aquele que não vive. No fundo é a mesma necessidade de Deus. Necessidade realmente de conhecer a verdade, que o possa libertar, que o possa o transformar, que o possa, aleluia, levá-lo a viver aquilo que ele é. Aleluia, e tendo essa mudança, essa transformação, experimentando realmente que ele encontrou a direção certa, o caminho certo. Essa é a verdade. Livro de Romanos, olha que coisa interessante. Romanos capítulo 6, versículo 21. Paulo fala assim, olha. E que fruto tinhas, então, das coisas de agora? Vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Interessante. Traduzindo aqui, a ideia é justamente essa. A busca, aquilo que foi vivido, não trouxe satisfação, muito pelo contrário, o resultado é a vergonha, o resultado é até mesmo o desprezo de si mesmo. Essa é a verdade, gente. Provérbios capítulo 14, versículo 12, diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final é caminho de morte. Porque essa é a realidade. Sabe, aquilo que é errado muitas vezes se apresenta como sendo uma coisa boa.
Aquilo que é errado muitas vezes reluz como ouro. Como diz o ditado, nem tudo aquilo que reluz significa que seja ouro. O sábio, o Salomão, ele falou: há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o lugar é errado, a direção é errada. Essa é a verdade. Se o homem estiver buscando essa alegria nessas coisas, nas coisas desse mundo, o resultado vai ser frustração e vazio. E essas coisas, ela traz dentro de um propósito, assim como elas passarão, elas querem também fazer que o homem passe, sem que ele use da liberdade e da oportunidade de conhecer a Cristo. Essa é a verdade. A verdade é que o homem procura amor, aceitação, alegria, seja na carreira, no dinheiro, no poder, em todas as coisas materiais. Mas se realmente essas coisas trouxessem alegria, nós não ouviríamos de muitas pessoas aí bem postada financeiramente, aquilo que elas têm dito, que elas não são felizes. Mesmo tendo todas essas coisas. Interessante, porque é necessário que nós entendamos, para que nós vivamos uma expectativa correta, uma expectativa segura. Eu sei que há muitos aqui que desejam voltar para o Brasil, deseja ir para a China, deseja ir lá para o, sei lá, de repente pensando que lá vai ser melhor, que mudando o lugar as coisas vão melhorar, de repente pode até contribuir. Mas esta linha de pensamento e de busca não é segura. Porque a questão não é o lugar aonde nós queremos chegar, mas é a forma que nós nos conduzimos para este lugar. Vocês compreendem isso? Aonde a minha felicidade, a minha alegria, independe de situações favoráveis ou adversas, de lugares variados, não. Mas é justamente ter essa certeza que eu estou no lugar certo. Aleluia, que o meu incentivo é viver o presente por completo e conhecendo mais ao Senhor, buscando mais ao Senhor, lutando com todas as forças do meu entendimento, na absorção da palavra de Deus, justamente, sabe, para combater os desejos que se afloram dentro da minha alma, sabe, que a minha carne pede para que seja satisfeita. Aonde o tempo todo é essa certeza de saber a quem eu pertenço e saber justamente, sem a perda da consciência, da onde eu fui tirado, da onde eu saí, e muito mais para onde eu estou indo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Onde realmente Jesus, ele se torna tudo. Jesus, ele se torna justamente o meu porto seguro. Jesus se torna realmente a minha razão. Interessante que Jesus, ele se oferece para resolver o nosso problema. E resolvendo o nosso problema, ele usa a nossa vida para abençoar outros. Interessante. Muitas vezes nós queremos, sabe, ajudar os outros, sabe, queremos dizer que eles estão no caminho errado, queremos dizer que eles estão, sabe, numa direção errada, mas a nossa vida também não está correta, não está certa, não estamos andando com Jesus, não temos feito dele a nossa razão. Então, automaticamente, nós não teremos nada para oferecer a essas pessoas. Vocês compreendem isso?
Por quê? Porque o segredo é justamente se apegar a Cristo, absorver tudo aquilo que Cristo transmite para nós. Aonde ao ter isso nós teremos algo para oferecer para essas pessoas, aonde o evangelho que nós pregamos fará sentido na vida dessas pessoas, porque tem feito na nossa vida. Porque o contrário não é, não vai trazer benefício, porque aquilo que por mais que eu fale bonito, por mais que eu pregue bonito, mas se esse evangelho não mudar a minha vida, como ele poderá mudar a vida dos outros que me ouvem? Vocês compreendem isso? O segredo é justamente entender que Jesus Cristo tem que ser o primeiro, tem que ser o Itibã, tem que ser o Daite da nossa vida. Jesus, ele tem que ser aquele que realmente, mesmo com as nossas dificuldades, nós nos agarramos a Ele em todo o tempo. Aleluia! Aonde o nosso prazer, por mais que nós não entendamos o porquê, mas o nosso prazer é saber, como foi falado aqui, que isso agrade a Ele. Mateus 6:33, o que diz lá hoje? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, aquilo que agrada a Ele. E tudo aquilo que nós desejamos, que nós precisamos, que Deus sabe que não vai nos afastar dEle, Ele há de acrescentar naturalmente. Essa é a verdade. O segredo é colocá-lo. Aleluia. Nós temos que colocar a vontade do Senhor em primeiro lugar em nossa vida. Jesus, ele não quer ser o segundo, irmãos. Jesus não pode ser aquele em que nós só o buscamos quando nós estamos em aperto. Jesus não pode ser mais uma das opções. Jesus não pode ser a última das opções. Jesus tem que ser o primeiro, a única opção. Essa é a verdade. Vocês estão compreendendo? É nisto que o Senhor quer que nós vivamos, nessa certeza, porque Ele sendo o primeiro, Ele sendo a razão, sendo o motivo, o resto vai ser resto. Tudo aquilo que o nosso coração deseja, que agrada a Ele, Ele vai realizar. Agrada-te do Senhor, que Ele realizará os desejos do seu coração. Agrada-te ao Senhor, ou agrada ao Senhor. Ele não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando pessoas que o amem, pessoas que o querem, pessoas que o buscam. Com certeza nós aqui temos errado muito menos do que Davi, do que Abraão. Mas esses homens estão na presença de Deus, recebendo o louvor de Deus. Por quê? Porque no fundo, eles colocaram diante de Deus um coração que buscava a Deus, que amava a Deus, que queria aprender a obedecer a Deus. É isso que Deus quer que nós entendamos. Se nós o colocarmos em primeiro lugar, a nossa motivação vai ser justamente essa. Tudo para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde tudo aquilo que nós estivermos fazendo será para glorificar o nosso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Paulo escrevendo na igreja de Colosso, ele diz, olha, em tudo aquilo que vocês fizerem, seja por palavras, seja por obras, faça para a glória de Deus. Irmãos, vocês percebem que é nisso que está a nossa segurança? Porque se nós tivermos esse desejo de fazer tudo para a glória de Deus, nós vamos errar menos. Vocês não concordam comigo? Nós vamos pecar menos. Porque o pecado, que é gostoso, ele é prejudicial. A nossa carne quer que nós pequemos. Essa é a verdade. Agora, o correto, o que Deus quer que nós tragamos na nossa vida é justamente ter o nosso espírito
comandado pelo Espírito dele, para que a nossa alma seja dominada, a nossa carne seja controlada, aonde nós possamos dizer com toda segurança: eu não vou pecar, eu não quero pecar. Por quê? Porque eu amo a Deus. Porque eu amo a Deus. A sua carne quer que você traia a sua esposa ou traia o seu marido. A tua carne quer que você observe que existem pessoas mais interessantes do que aquela que está junto com você. Mas isso, por mais que seja uma realidade nesse ataque, até mesmo algo que a natureza humana tenta despertar em cada um de nós, existe algo dentro de nós que fala: não, eu amo aquilo que Deus ama, eu amo aquilo que Deus tem colocado para eu cuidar, para estar comigo, aonde tudo aquilo, se eu vou fazer um negócio, a minha consciência é justamente isso: eu estou agradando a Deus fazendo desse jeito. Aonde tudo aquilo que eu estiver fazendo, a consciência isso há de glorificar o nome do Senhor. Se for dessa forma, irmãos, pode ter certeza, nós vamos dizer não para o pecado. Nós vamos exercer justamente a postura do que é realmente ser livre. Ser livre é você poder dizer não àquilo que é errado. Dizer não ao pecado. É isso que Deus quer que nós entendamos. Se Cristo estiver fora do lugar, ou embaixo da nossa lista de prioridade, nós continuaremos perdidos em nossa busca, essa é a verdade. Agora, nós temos que colocar Cristo em primeiro lugar. Nós temos que colocar Ele para ser o primeiro. Interessante que o próprio Senhor Jesus, o que mais me chama a atenção na divindade de Jesus, foi a sua humanidade. Ele mesmo sendo um homem sujeito, foi tentado como nós, irmãos. Ele era Deus, tal. Não. Ele foi tentado igual a mim, igual a você. Mas ele simplesmente, ele nos deixou como exemplo, como é o verdadeiro relacionamento que o homem deve ter para com Deus. João 4,34, em relação, quando perguntaram a ele: não vai comer? Não está com fome? Né? Dentro desse mesmo texto, ele fala: olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, é realizar a sua obra. Irmãos, é isso que nós temos que entender, que a satisfação é justamente quando nós obedecemos ao Senhor. Nós somos admoestados, exortados, aconselhados a buscarmos a vontade de Deus em todo o tempo. Nós temos que tomar o exemplo de Paulo, quando ele fala lá em Efésios 5,17, para que nós não sejamos mais insensatos, para que nós possamos entender qual seja a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus é a mais elevada de todas as sabedoria. A mensagem do domingo passado, o temor é o princípio da sabedoria. A abertura do culto sobre o temor. O sábio é aquele que não sabe nada, mas é aquele que procura conhecer e obedecer à vontade de Deus. Nós temos que nos dobrarmos diante dessa palavra. Nós temos que dizer: Deus, eu quero não simplesmente estar na tua vontade, mas eu quero estar no centro da tua vontade, Senhor, onde tu prevalecerás sempre, aonde nada será mais importante do que a comunhão contigo, aonde eu possa estar cada vez mais cheio do teu Espírito, para que eu possa me apresentar a ti em santidade. Cada vez mais da tua presença e cada vez menos de mim mesmo. Deus, Ele só vai poder nos encher se Ele encontrar em nós
espaço. Nós temos que entender essa verdade que não é difícil. A felicidade é justamente em saber que estamos fazendo a vontade de Deus. Mais do que qualquer outra busca, mais do que qualquer outra procura, é justamente saber que nós estamos buscando e vivendo a vontade de Deus. Irmãos, é simples. Porque quando nós temos ou vivemos nessa busca de querer conhecer cada vez mais a vontade de Deus, mesmo tendo pouco, essa é a verdade, mas por poder ou estar à vontade de Deus, nós nos sentiremos muito bem. Nós estaremos muito bem. Mesmo com pouco, se estivermos na vontade de Deus, estaremos bem. É contrário àquele que tem muito, mas por estar fora da vontade de Deus, ele é miserável. Nós podemos ter alegria na simplicidade, se nós estivermos na vontade de Deus. Aonde nós encontramos hoje muitas pessoas com tanta riqueza, mas que são infelizes por estar fora da vontade de Deus. Interessante que até mesmo em meio ao sofrimento, mas se nós estivermos na vontade de Deus, nós vamos ter uma paz, como diz a própria palavra, que excede todo e qualquer entendimento. As pessoas não vão entender. Poxa, Bruno, você com tanta dificuldade, você com tanto problema, mas você é feliz. Como que você explica isso? Eu não consigo entender. Não tem lógica. Porque a mente humana não consegue explicar. Ela excede todo e qualquer entendimento. Mas ele sabe. E justamente a resposta é porque tem a Jesus, né, Bruno? Isso que é o mais importante. Pode estar enfermo, pode estar desempregado, pode estar, sabe, numa perrenga só, mas no fundo tem paz para dormir. Pode deitar a cabeça no travesseiro, mesmo se não tiver travesseiro, uma pedra mesmo, dorme tranquilo, porque sabe que o Senhor está com ele, porque sabe que isso tudo é passageiro. Se não passar aqui na terra, algo que eu declaro com toda certeza, muitas coisas eu não tenho certeza, mas essa eu tenho, Deus tem preparado para cada um que anda na sua vontade aqui na terra. 1 Coríntios 2:9, que diz lá, aquilo que o olho não viu, nem com o ouvido se ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que amam a sua vontade, para aqueles que têm recebido o chamado através do seu decreto e têm obedecido. Vale a pena, gente, buscar a vontade de Deus, vale a pena colocar Deus em primeiro lugar. Saiba de uma coisa, nenhuma dificuldade se compara com aquilo que temos preparado por Deus lá na eternidade. Que coisa maravilhosa! Vale a pena dizer não ao pecado, vale a pena dizer não à injustiça, vale a pena dizer não às coisas erradas, às coisas desonestas, à preguiça, vale a pena dizer não. Aleluia! E dizer, olha, eu e Cristo somos a maioria. Cristo e eu nos tornamos a maioria. Eu não estou solitário no meio da multidão, muito pelo contrário, mesmo estando num deserto, eu sou feliz, porque eu tenho Cristo na minha vida, Ele é o primeiro, Ele é a razão da minha vida, Ele é o motivo, Ele é o porquê. Aleluia! Aleluia! Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 10, eu não recordo agora, seja no comer, seja no beber, qualquer outra coisa que estivermos fazendo, façamos para a glória de Deus. Aonde tudo aquilo que é desagradável, unicamente, ou quando nós estamos fazendo unicamente para agradar a nós,
aquilo que é terrível, se nós tivermos essa consciência e fazermos para Deus, aquilo que parece, ou melhor, aquilo que na realidade é algo terrível, vai se tornar algo prazeroso. Essa é a verdade, gente. Porque tem gente insatisfeita, ensacando travesseiro com pena de pato, achando que o seu serviço é terrível. Tem gente satisfeita por estar carimbando. Agora tem pessoas que mesmo cortando árvore, tem pessoas que mesmo cortando ferro, aleluia, diz muito obrigado por esse chigotô, Senhor, porque eu tenho liberdade, aleluia, de dizer, Deus, está duro agora, mas um dia, Senhor, tudo isso vai ter valido a pena, aleluia, e fazer de cada momento um testemunho para glorificar o Teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. A razão, aleluia, mesmo sendo pobre, mas como diz Paulo, em Romanos, mas enriquecendo a muitos. Pessoas que não têm nada, nem o português sabem falar direito, mas tem a presença de Deus, que quando fala, enche o coração das pessoas de paz, de alegria e de esperança. Que coisa maravilhosa. Aleluia. É onde nós vamos experimentar a calma, a paz, em meio à perseguição, por estarmos na vontade de Deus. E ao mesmo tempo tendo ao nosso lado um exemplo de alguém derrotado, mesmo que não esteja passando pela mesma realidade, mas insatisfeito, vazio e murmurando de todas as coisas. Toda a nossa vida depende desse ponto principal, conhecer a vontade divina, a vontade de Deus para a nossa vida. A satisfação que a mulher samaritana precisava, a satisfação que muitos em áreas diferentes estão procurando, é a mesma. A busca que eles querem, o que eles precisam é a mesma coisa. Deus, 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 Deus. De repente você começou bem. De repente você começou buscando, de repente você começou interessado, você começou realmente com alegria, mas na caminhada, na correria, você foi se deixando levar pelas preocupações do mundo, da vida, e tem deixado de experimentar aquilo que um dia já foi muito intenso e forte na sua vida, que é a presença de Deus. Hoje de repente já não tem mais prazer em orar, não tem mais prazer em orar, em ler a palavra de Deus. Mas a beleza disso tudo, assim como diz o salmista e o escritor de Hebreus, e quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. O segredo é simplesmente dizer, Deus, eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. E para finalizarmos aqui, um pouquinho mais à frente, João 15. Fique de pé. João 15, verso 1. Ele diz assim em diante: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis ou já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim.
Eu sou a videira verdadeira, vós as varas, que está em mim e eu nele. Este dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podereis fazer. Versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Porque essa é a vontade de Deus. Esta é a resposta para a nossa busca. E justamente vai chegar ao coração de Deus e vai mover as suas mãos em nosso favor, porque no versículo 8 diz assim: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Ser discípulo é imitar. Ser discípulo é ser seguidor. Ser discípulo é ser igual. É por isso que nós temos que colocá-lo para ser o primeiro, ser o nosso exemplo, ser a nossa motivação, ser o nosso padrão, o nosso ISO 900, Jesus. Fora de Jesus não existe satisfação plena. Fora de Jesus não existe garantia de vida eterna. Fora de Jesus não existe santificação. Fora de Jesus não existe alma liberta, mente transformada. Vamos aprender com a situação, com a história dessa mulher samaritana, onde ela buscava através de relacionamentos. Vamos analisar a nossa vida e ver aonde nós temos buscado essa satisfação. Amizades são boas. Relacionamentos são bons. No sentido de amizades, companheirismo. Trabalho é necessário. Lazeres fazem parte. Mas o mais importante é aquietar o nosso coração, é parar simplesmente para poder ouvir o que Ele quer falar conosco. Aonde Ele tem a liberdade em qualquer momento de ter a nossa atenção e a nossa obediência. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Oh Deus, misericordioso Deus, obrigado por Jesus Cristo. Senhor, a Tua palavra é verdade, Senhor. Como ela realmente mostra a necessidade da nossa alma, o clamor que existe no mais profundo de cada um. Oh Deus, desejo por aquilo que é eterno. E só existe um que é eterno, e este és Tu, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, estamos aqui não porque nós somos melhores do que aqueles que não estão. Reconhecemos, ó Deus, que nós somos falhos, temos errado, Senhor, temos conhecido o que é certo, mas muitas vezes temos escolhido aquilo que é errado. Ó Deus, não tem como nós escondermos esta verdade, essa realidade, Senhor. Nós nos sujeitamos à Tua palavra agora, dizendo: Senhor, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da Tua igreja. Nós estamos nesse processo de santificação, de mudança. Ó Deus, no nome de Jesus, aonde nós pedimos para termos novamente o controle da nossa vida, nós estamos arrependidos. Nós queremos entregar totalmente nas Tuas mãos. Muitas vezes nós temos nos sentido tão adultos e tão capazes, e temos procurado fazer sem a Tua orientação, sem a Tua direção, sem conhecer a Tua vontade, e com isso o sofrimento tem vindo como resultado. Agora estamos aqui, ó Deus Todo-Poderoso. Assim como o filho pródigo, pequei contra os céus, pequei contra a Tua palavra. Mesmo não me achando digno, Senhor, me receba na Tua presença.
Nos receba na Tua presença, ó Deus. Transforma a nossa vida. Transforma a nossa vida com essa da minha vida, Senhor. No nome de Jesus. Que nós não estejamos simplesmente por estarmos aqui, Senhor, mas que nós estejamos na Tua presença com temor e tremor. Aleluia, dizendo: Deus, seja o meu Deus, seja o meu Senhor. Ajuda-me a buscar a Tua vontade, o Teu querer. Não mais usando justificações e desculpas, culpando os outros, culpando o sistema, culpando, Senhor, tudo aquilo que está ao meu redor, ao nosso redor. Por mais que em algumas situações tenhamos a razão, nós não queremos mais culpar. Nós queremos assumir a nossa responsabilidade e dizer: Deus, a começar em mim, aleluia, que este mundo possa ver, que a minha família possa ver, aonde eu trabalho possa ver. Aleluia, uma pessoa arrependida, uma pessoa contrita e uma pessoa que renasceu, uma pessoa que nasceu de novo. Aleluia, que agora tem prazer em Te obedecer, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus nós oramos e nós Te agradecemos. Muito mais do que Tu és, ou Tu ser um profeta. Tu és o enviado de Deus, o desejado das nações, o desejado da minha, da nossa alma. E nós Te louvamos, nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Palavra simples, não é verdade? Singela, mas tão necessária. Irmãos, é nesta palavra que entra no nosso coração, é que nós somos renovados, somos curados, somos restaurados e motivados a continuarmos buscando a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus vos abençoe. Vocês acreditam que esta palavra, vocês creem que essa palavra vem de Deus? Amém. Vocês as recebem? Amém. Então diga assim: Senhor Jesus, eu ouvi a Tua palavra, eu recebo no meu coração, faça-me um caçador, uma pessoa sedenta, com fome da Tua vontade, porque eu creio que essa é a Tua vontade para a minha vida, no nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?